Não há nada mais belo do que a vida quando se vive com intensidade. Cada sensação é uma descoberta, cada paisagem uma revelação. O coração que se abre ao mundo aprende a perceber tanto a grandeza quanto a delicadeza da existência. Johann Wolfgang von Goethe. Muito bem-vindos todo mundo aqui no Pode Viajar, é o nosso 6º episódio do Pode Viajar e que alegria mais uma vez ter todos vocês aqui conosco, aqueles que vão entrando, aqueles que vão acompanhando ao vivo e aqueles que vão nos assistir posteriormente aqui no Instagram e no futuro lá no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia 27 de novembro, feriado aqui nos Estados Unidos, Thanksgiving, hoje é Thanksgiving Day, então vamos ser agradecidos por todas as graças e bênçãos que Deus tem nos mandado. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Pode Viajar. Lembrando da nossa grande parceria, a nossa parceria com a Duplê, a melhor agência de publicidade do mundo. Melhor agência de marketing digital. Tudo o que você precisa para melhorar a identidade visual da sua empresa. Você está procurando por comunicação integrada, design de embalagens, branding, eu amo essa palavra, branding, e conteúdos digitais. Você está procurando pela Duplê. Nós vamos deixar o comentário aqui embaixo com a Duplê marcada. Por favor, você que precisa de qualquer coisa para sua empresa, seu marketing pessoal, whatever, entre em contato com eles, eles vão desenvolver os melhores produtos, as melhores embalagens, o que você precisar. A agência Duplê é maravilhosa. Convidar todo mundo também para se inscrever no nosso canal no YouTube, que está lá, @podeviajar. Então, youtube.com/podeviajar. Já vai se inscrevendo lá. Nós estamos com um delayzinho, com um atraso nos posts, mas nós vamos começar ainda em 2025 os posts no Instagram. A ideia é mandar todo esse vídeo integral lá pro YouTube, mandar esse vídeo todo lá pro YouTube. Depois a gente vai fazer os cortes. Então tem uma galera que gosta de acompanhar no YouTube. No futuro nós queremos fazer essa live, esse ao vivo lá no YouTube também. Então já aproveita e já se inscreve lá no youtube.com/podeviajar e você vai estar por dentro de tudo que estiver acontecendo aqui no nosso podcast. É um podcast? É um programa? É um blog? Eu não sei, você chama como você quiser. Eu chamo de Pode Viajar. Eu amo fazer esse negócio aqui. Já estamos no nosso 6º episódio. E o que é o Pode Viajar, Cadu? Você pode me perguntar. O que é esse negócio? O Pode Viajar é uma comunidade de gente do bem. É uma comunidade de pessoas integradas, gente que gosta de viajar, gente que já viajou, gente que imigrou, saiu do Brasil e foi morar em outros países. Então é um lugar onde um brasileiro, eu, Cadu, entrevisto e converso com outros brasileiros que moram ao redor do mundo. Já passou por aqui Canadá, Argentina, França, Portugal, Itália, e hoje nós chegamos no nosso 6º episódio com a Alemanha, com um casal que vocês vão amar conhecer, a Sumaya e o Renan. Então você que gosta de um bate-papo leve, você que gosta de saber como é que é a vida em outros lugares, gosta de culturas diferentes, aqui é o teu lugar, aqui, o Pode Viajar. Ah, Cadu, eu estou pensando em ir morar fora do Brasil. Entra aqui, procura o episódio que já tem o país que você está pretendendo se mudar e a pessoa vai contar como é que é a experiência dela lá naquele país. Nós não somos um canal ou uma página que vende o lugar. Não, nós queremos que as pessoas contem as experiências delas, como elas vivem naqueles locais. Obviamente, tem muitos brasileiros que moram na Alemanha, por exemplo. Então, cada um vai ter a sua realidade, a sua experiência. Mas aqui a gente tem a oportunidade de conhecer algumas delas. Então, você pode também se inteirar sobre aquele país aqui no Pode Viajar através dos nossos convidados. Tem uma galera nova que está na página, quero dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer muito quem entra em contato com a gente durante a semana, muita gente vê o programa depois e é muito legal receber o feedback das pessoas, a galera que manda mensagem, Cadu, eu estou entrando na página agora, eu vi que é legal, pessoal começando a querer fazer parceria e a gente só está no nosso 6º episódio, então tudo tem caminhado bem, porque quando a gente faz as coisas com o coração, a tendência é que elas vão bem. Então agradecer todo mundo que tem nos assistido, agradecer todo mundo que tem compartilhado, meus amigos que têm entrado em contato, desejando sempre o bem, é tão legal e
na maioria das vezes espontaneamente. As pessoas simplesmente postam e eu vou ver. Quando eu tô vendo meus stories, um amigo postou sobre o Pode Viajar. Isso é sensacional. A ideia é realmente juntar gente boa, gente do bem. Então agradecer a cada um que tem compartilhado. Sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados. Sumaya Baione, vamos ver, vem aqui, venha. Eu amo esse pessoal, eu amo esse pessoal. Cadê eles? Já estão entrando aqui. Vou entrar diretamente de Munique. Aí, muito bem! Oi! Sejam muito bem-vindos ao Pode Viajar, meus amigos de longa data, de longa data. Renan perde para mim no PlayStation há muitos anos já. Muito tempo. Não comece com mentiras. E a Sumaya é uma testemunha de que esse programa é para ter acontecido há pelo menos 3 anos que eu tenho esse sonho de começar isso. Eu falei com eles há muito tempo já e graças a Deus deu certo de o tempo passar e vocês estarem aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos, Sumaya e Renan. E a gente ainda tá na Alemanha, né? Porque quando você falou pra gente, a gente tava na Alemanha, mas já faz 3 anos. O povo gosta de mudar, o pessoal gosta de mudar. Vocês mudam de país, que eu sei. Quanto tempo? Quase 6 anos de Alemanha? Já quase 6 anos. Vai fazer 6 anos. O Renan chegou em dezembro de 2019, no Natal. No Natal. E eu cheguei no dia 24, eu lembro a data, 24 de fevereiro de 2020. Caramba, é igualzinho eu e a Vanessa, 2 meses de diferença, é isso mesmo. É. Bem legal. A gente tá quase ao mesmo tempo. Eu cheguei aqui em setembro de 2019 e a Vanessa em novembro de 2019, ali, finalzinho do mês também. Bem legal. E o bom que quando eu vim, a gente teve a sorte porque eu cheguei semanas antes de fechar tudo por causa da pandemia, né? É verdade, já foi logo em março. Que louco. E aí, chegou e já fechou tudo e começou aquela confusão e país novo, e como é que foi isso? Ai, foi caótico. Porque, principalmente, assim, a parte boa é que o Renan ele já tinha organizado a questão de arrumar um apartamento pra gente morar, tudo certinho. Isso já tava tudo certo, graças a Deus, né? Mas a parte de burocracia tava assim, a gente chegou com o visto provisório, eu e a Laura, a gente chegou com o visto provisório. E aí, quando fechou tudo, a gente não conseguia direito contato com o escritório de imigração aqui. Certo. Porque aqui, todo mundo fala que o primeiro mundo é a terra da tecnologia, mas aqui as coisas ainda funcionam por carta e fax. Fax, eu acho isso fora da realidade. Nosso amigo do Canadá falou isso. É fora da realidade. Eles não usam e-mail. Até a pandemia, por exemplo, se você quisesse marcar um horário para dar entrada no teu processo para teu processo de visto, você tinha que ligar ou ir lá ou mandar fax. Que loucura. Não tinha nenhuma plataforma eletrônica e depois, por conta da pandemia, eles criaram e agora melhorou um pouco, né? Mas foi bem difícil nesse começo, porque para eles se ajustarem, porque o alemão, nesse ponto, eles são bem conservadores mesmo. Eles não tem muito jogo de mudar cintura. Muitas coisas, não. Que loucura. E antes de chegar aí na Alemanha, vamos dar um passinho atrás, vocês moraram em outro país. Conta pro pessoal onde que foi, o que vocês faziam lá, brevemente, só pra gente saber. Sim, antes a gente morou na Costa Rica. Moramos na Costa Rica por 2 anos e meio, né, amor? 2 anos e meio, correto. Como é que era lá? A gente saiu do Brasil, né? Vamos dizer assim, a saída do Brasil mesmo foi em julho de 2017. Isso. Porque eu recebi uma proposta para trabalhar lá. E aí foi uma mudança até que rápida, porque assim, eu recebi a proposta em junho. Aí fiz entrevista, tudo, deu uma semana, então tá tudo certo. Aí foi aquela coisa, avisar a família, pegar todo mundo de calça curta. A gente teve que fazer a mudança de país em 1 mês. Mês. Ele recebeu a proposta no começo de junho, no começo de julho a gente já estava embarcando. É. E aí Já tinha a Laura nessa época? Já, ela Não, tava com 1 ano. A Laura tava com 1 ano.
Caramba, meu, que loucura. Saíram E de cachorro. Curitiba, do E frio. cachorro. E cachorro dá um trabalheira na hora de mudar, né? É. que ainda está aqui com a gente. Que legal. Então aí moraram na Costa Rica por 2 anos e meio. E aí foi outra proposta ou foi a mesma empresa? O que levou vocês para a Alemanha? Não, foi uma proposta de uma outra empresa, na verdade. Então, ou seja, eu me demiti do Brasil e fui para essa empresa, essa que é a Kira, né? Que você falou, Ei, a Kira, Cadeline, welcome. É. que tá que foi junto também para Costa Rica, É foi Parnaguara, lá perto do Rocio, ela nasceu. Aí, ó, de Paranaguá, de de Paranaguá. Paranaguá pro mundo. Mundo. Então, eu recebi a proposta em junho e em julho a gente já se mudou. E, como eu falei, foi aquela coisa, vender tudo que era possível, Loucura, ver a correria. questão. Aí a gente viu até a questão do visto foi um pouco mais fácil, porque na Costa Rica você, pelo menos naquela época, você ia como turista e fazia todo o processo lá. Certo. Então, tipo, aí chegava, aí, por exemplo, a empresa também, na verdade, ajudou com advogado, tudo, e não demorou muito para a gente ter o visto. E daí a gente ficou 2 anos e meio lá e foi, assim, era muito bom porque lá é um país pequeno. Eu acho que deu para dar um gostinho do que É, é morar fora, mas sem perder aquele jeitinho do latino. Se Porque vocês tivessem nós saído de Paranaguá ou de Curitiba, onde vocês moravam, tivessem ido direto para Munique, tinha sido um baque muito grande. sim, ia ser uma mudança muito brusca. Então a Eu Costa digo Rica que entrou foi aí um no meio teste. sem um teste, isso. Foi como se sim. fosse um teste pra gente, porque é um país assim, ele é muito menor. Ele já conseguia proporcionar para a gente a questão de qualidade de vida no sentido de violência. Então, o Costa Rica é um país bem menos violento que o Brasil. A população é muito aberta, principalmente com os imigrantes brasileiros. Então, assim, você não tem tanta barreira de entrada na sociedade, no sentido assim. Eles não olham estranho para você, não te olham com indiferença, e muito pelo contrário, eu acho que o povo da Costa Rica ele é muito acolhedor, Até o próprio sabe? idioma talvez facilite por ser o espanhol, né? E estar próximo. O idioma também facilita. Sim, sim, E sim. também até, na verdade, assim, a Costa Rica, ela tem como é que se diz? Umas curiosidades que, por exemplo, o lema do país é pura vida. Que é um lema mais tipo levar as coisas com calma, Com levar leveza. tranquila, com leveza. Não tem exército lá, é isso? Não tem Não. Eu exército, acho não. maravilhoso isso da Costa Rica, eu acho sensacional. Porque então, Eles são como ela falou, a pacíficos. questão da segurança e assim porque eles são um país de muita agricultura, é um país, vamos dizer assim, praticamente é do café, É o país do é café. o país do café e para não viver só disso, né? Porque por mais que seja a agricultura seja forte, eles têm que fazer um país bom tem que fazer várias coisas, eles fazem muito serviço. Tanto é que Certo. quando eu estava trabalhando lá, na verdade, era para uma empresa americana, Só para contextualizar, o Renan ele é da área de TI, que eu sou de TI. né? Mas lá tá virando um polo, principalmente de empresas americanas que quando querem atender Latinoamérica. Eu acredito, provavelmente eles têm acordos Aqui na entre. Flórida a gente escuta muito falar da Costa Rica, assim, É, muito bem, muito bem. O pessoal ama a não. Costa Rica, os americanos, e também por isso, porque daí tem essa Muito, troca de trabalho e tal, e para eles é mais E uma, facilitado. e uma e outra muita coisa. gente, muito americana aposenta na Costa Rica, porque é barato. Se você tá ganhando, você pensa, recebe a tua aposentadoria em dólar, e aí você vai gastar no colônia, que é a moeda local lá. Então você vai estar a favor da moeda e você vai estar num voo a 3 horas da Flórida. Exatamente, exato. Então é muito cômodo para eles, entendeu? E É. fora que lá tem SUS. Ok, já é mais uma Então, vantagem. para o americano que vai envelhecendo, que tem que passar pelo processo de viver só com o seguro de saúde privado, que é muito caro, eles mudam. Inclusive, existe turismo médico para lá, dos americanos, para tratar doenças mais sérias lá, em quem tem um pouco mais de dinheiro. Essa parte eu não sabia, mas vou deixar anotado e dar a dica para os meus clientes quando me perguntarem.
Que às vezes eles não querem ir pro Brasil porque o Brasil é longe, então eu vou indicar a Costa Rica, que é mais perto. É, Muito legal, Sim, muito sim. legal, muito legal. Bom ouvir. Pô, agora vocês precisam me indicar um brasileiro que mora na Costa Rica lá pra gente trocar uma ideia com ele. Ah, conhecemos tem vários. vários. Conhecemos vários. Legal, bem legal. Então aí surgiu uma outra proposta. Vamos para quem chegou agora, não, esse episódio continua sendo sobre a Alemanha, só contextualizamos porque eles moraram na Costa Rica e é muito legal a gente ouvir. Eu amo ouvir de todos os lugares. E aí chegou uma nova proposta e vocês foram parar no lugar do frio e da gente carrancuda. Me contem como é que é isso. Então, aí quando foi nessa época de 2019, 2020, a gente estava conversando com os amigos, e aí um meu amigo falou, tem uma vaga aqui na minha empresa e tal, e assim, ele falou, né, Que era o perfil do Renan e que era o meu tal. perfil e tudo. E na área que eu estava que eu estava trabalhando aí não, na Costa Rica, é, ainda era minha área, mas não era tanto. Eu estava mais numa área de pesquisa e também como era uma área como a gente estava fazendo serviço para os Estados Unidos, por exemplo, aconteceu de a empresa, por exemplo, não, se não quer mais, aí acaba com o projeto. Então, daí eu fiquei meio naquela assim, será que vai ou não vai? Daí eu aceitei a proposta, né? A gente também fez entrevista, tudo, né? Nessa época também foi muito rápido Uhum. e acho que eu comecei em outubro, não, em setembro. Em outubro, novembro já estava também com tudo assinado já e correndo atrás de visto também. Aí também Ah, foi a mesma coisa, e, correndo atrás de tudo para fazer a mudança, né? É e porque detalhe, quem nunca imigrou, só para a gente contextualizar, a gente fala muito de documento aqui no podcast, e às vezes a Sim, pessoa que nunca imigrou, ela não tem muita noção, ou começa a estudar e até já se desanima, porque, de fato, o processo burocrático de visto, e pelo que eu estou vendo na maioria dos países, aqui nos Estados Unidos, Canadá, Europa, eu estou vendo que cada vez está ficando mais burocrático. Então, sim. quem quer imigrar, não desanime, mas já tenha em mente que você vai ter que passar por um processo muitas vezes estressante, mas que exige paciência e tem que passar por isso, né? sim, Não tem o que fazer. É, uma, é que tem vários casos, né? A gente, vamos dizer assim, a gente teve sorte, eu acho. teve muita sorte porque nos dois casos que a gente migrou, sempre foi com alguma coisa certa para onde a gente ia. E E- com uma assessoria dessa para ajudar a cuidar nessa parte da burocracia. é, Na Costa Rica a gente teve uma assessoria, então quando a gente chegou lá, a empresa já tinha pagou, eu acho que um mês ou dois de a parte hotel para a gente ficar. Aí tinha um advogado que ajudava a questão de organizar as documentações, então ele passava para a gente todo um checklist, eu preciso desses documentos, Certo? né? E também, e o que mais? E uma corretora de imóveis sim, Isso é para importantíssimo. poder procurar, para poder ajudar a gente a procurar imóvel e entender, porque não é só a burocracia de fazer o visto, a burocracia de você aprender a achar até como é que procura casa, como é que faz um contrato, como é que você aplica para uma Coisas do dia a casa. dia que pra gente é tão simples no Brasil, em É, português, e é. aí é, quando vai para Então, outro e é lugar. muito diferente de uma região para outra. Por exemplo, aqui na Alemanha, que eu acho que deve ser igual na Itália, na França, você tem que fazer o seu registro na prefeitura da cidade. Você tem que avisar a prefeitura da cidade, eu cheguei e eu tô nesse endereço aqui. é, Você tem que Caramba, avisar, nunca né? ouvi falar Então, disso. Interessante. tem, então, tem. então Em só para vários países da Europa é então, assim. então, por exemplo, aí quando em outubro estava tudo certo, aí a empresa me mandou o contrato e eles falaram, agora você tem o contrato, então você vai na embaixada da Alemanha, preenche os formulários, tudo e pede o visto temporário. Quer dizer, na verdade, eu fui o visto do Blue Card, que é um visto diferente, é um Que é- visto para profissional qualificado. Certo. Você é muito bom, Renan, no que você faz. Essa que é a verdade. Então, e aí, por exemplo, para esse tipo de visto, tem alguns requisitos. Então, por exemplo, tem que ter um diploma que é reconhecido União Europeia. pela União Europeia, tem que ter a sua vaga tem que ter um salário mínimo, vamos dizer assim, um valor mínimo por ano.
Certo, e mais outros que agora eu não lembro. Mas, enfim, é para trabalhador qualificado, né? Então certo. é mais facilitado, vamos dizer assim. Sim. Aí eu fui na embaixada, levei os documentos, a gente levou os documentos também, aí ficou pronto o meu e o da Sumai ficou pronto em Pouco tempo. antes de eu ir, ficou pronto. Uhum. Então aí ela foi como reunião familiar, que é um tipo de visto que tem aqui, que é quando um dos familiares tem uma proposta de emprego ou coisa assim, e o resto da família Acompanha. acompanha, então tem esse visto de reunião familiar, então tipo tá atrelado a quem tem o visto principal. E aí, como a gente tem a Kira, né? Ela ia ter que fazer a quarentena. É que a gente teve que pensar também no processo burocrático para trazer um bichinho. Que isso dá até uma live. Dá De verdade, mais, de dá tanto mais trabalho do perrengue que para ir para as pessoas. Eu sei dá porque muito para vir trabalho. para cá, a turma, nossa, bate muita cabeça para trazer animal. E às vezes paga assessoria caríssimo, porque fala, eu não consegui, eu Sim. tive que pagar para desenrolar, porque é muito difícil. Então, na É. verdade, abrindo um parênteses, a gente pagou uma consultoria no Brasil para levar ela do Brasil para Costa Rica. Tanto é que ela foi, o quê? Seis Não sei meses se, depois, não né? sei se você sabe, mas foi a mãe do Renan que levou aqui. É, A mãe do Renan, junto com a minha mãe, que levou a Kira para Costa Rica. Cara, que é, missão Porque ela pira, não hein? conseguiu ir com a gente junto. Aham. não deu para ir. E aí, da Costa Rica para a Alemanha também teve essa questão, porque na União Europeia tem que ter a quarentena de 3 meses. Então, por isso que eu vim em dezembro e ela foi só em fevereiro, porque a Kira tinha que fazer um exame, que era um exame que acho que teve que ir para os Estados Unidos, né? É, a amostra de sangue da Kira, por conta que a Costa Caramba. Rica é pequenininha, teve que ir para um laboratório de análises da Universidade do Kansas para eles emitirem o certificado. Ó, Meu Deus, não ela tem nada no Kansas. não tem. Então, Tem esse laboratório. tem esse laboratório. Aí eles emitiram o certificado, mandaram de volta para Costa Rica e aí era válido para a gente pôde viajar com ela. E com esse documento, Caramba. na verdade, ela poderia, daí começaria, vamos dizer assim, a quarentena. Por isso que dela foi em fevereiro. É, Entendi, tem uns entendi. prazos certinhos. É, Enfim, é uma burocracia. coisa para Dá, uma outra live. dá pano pra manga isso aqui, esse Chegaram, assunto. mas conseguiram entrar e tinha um apartamento. Aí nós vamos ter que equilibrar um pouco, porque eu vou perguntar para vocês sobre as primeiras impressões da Alemanha. Mas desconsiderem num primeiro momento, ou no geral, a pandemia, porque eu sei que muda muito. Então, se você me perguntar a minha primeira impressão dos Estados Unidos, se eu levar a pandemia em consideração, vai ser uma visão bem diferente do que realmente talvez seja a minha primeira impressão. Mas para vocês, conseguiram se estabelecer. Primeiro, um parênteses, deixar um abraço para o Robson, que está mandando um abraço para nós aí, e para a Renata, que é o nosso grande elo, que foi quem nos apresentou, nossa irmã, minha irmã do coração, irmã do Renan, pessoal lá de Paranaguá. Tenho certeza que muito Paranaguara vai assistir isso aqui depois, pessoal da igreja, muito antigamente. Um grande abraço para todos. Muito legal. Um abraço para os bagrinhos. Renan está, inclusive, de Rio Branquense. Rio Branquense. Rio Branquista. Rio Branquista. Consegue ser pior ainda, meu Deus. Muito bem, muito bem. Chegaram na Alemanha. Suca, qual foi a sua primeira impressão? Foi tudo muito. A gente chegou no inverno, então tava tudo muito escuro. Foi tudo, era tudo muito, dava para ver que é tudo muito organizado, assim, mas dava para perceber já dava para perceber que o alemão ele tem uma certa rigidez, assim, ele é mais durão, assim, não é, Eles são fechados ele não é mesmo. de amizade fácil, ele não é tão aberto. Na verdade, eu acho que o alemão ele já ele não é tão aberto quanto comparando com a gente, tá? É só um comparativo, né? E isso assusta um pouquinho, porque eles são muito restritos com regras. Por exemplo, tem o horário que você pode fazer barulho na sua casa, tem o horário que você pode jogar lixo, porque tem os lugares, né? As caçambas de lixo aqui, tanto na rua quanto ali no teu condomínio, tem um horário que tem que respeitar. E eles são muito assim. Então, quando a gente chega, eu acho que num primeiro momento, a gente leva um susto nesse sentido, assim, meu Deus,
o que que funciona. E a gente fica meio travado, assim, fica com medo De ser de, preso. de ser preso. É praticamente isso. Então, aí, isso eu acho que é bem difícil no começo, mas depois, com o tempo, você vai aprendendo a lidar. E, na verdade, eu acho que hoje em dia, por exemplo, domingo não tem nada. Domingo não abre mercado, Não não tem abre. shopping, Não. não tem nada. Assim, é só restaurante e padaria aberto. Cara, é um Só. Thanksgiving todo domingo, então. Hoje aqui a gente está experimentando isso. O Walmart está fechado, o que é, É, assim, Isso, 2 dias no ano. isso. É 4 de Então, July e por hoje. exemplo, no meu caso, porque como eu vim pré-pandemia, ainda tive um gostinho ali você pegou o de, mercado de de, Natal, nor- né? de normalidade, vamos dizer assim. Então, primeiro, como você falou, foi aquela coisa de frio, né? Porque eu cheguei Muito bem na frio. época, acho que no primeiro fim de semana que eu cheguei já estava com neve. Você achou que Curitiba estava quente. Você falou assim, pô, o inverno de Curitiba não é tão ruim. Hum, Olha, vou te contar que a coisa de curitibano falar que tá frio é verdade, porque a gente não sente frio dentro de casa. Eu acho que o maior problema de Curitiba é porque a gente sente muito frio dentro de casa. É porque, como aqui as casas são preparadas para o frio, né? Tem a calefação, então a gente consegue deixar a casa numa temperatura boa. O problema é quando você vai sair. É fora, claro. Então, mas aí, então eu cheguei com neve, como a Sumaya falou, dia mais curto, 4 da tarde já tá aquele É. escuro fora, 4 horas, amanhece, tipo, anoiteceu. sim, E amanhece às 8. 8 e pouco. Meu Deus, é muito curto o dia. Não, é É, bem curto, é. é bem curto. E assim, no começo eu acho que é tudo muito novidade, mas depois, com o tempo, se você não tomar certos cuidados, você pode adoecer, porque realmente é Sim, pesado. É pesado. Você chega no final do inverno, você tá assim. é, A energia foi embora por causa da vitamina D, né? Que dá baixa de vitamina D, e aí acontece o que eles chamam de depressão sazonal, em muitos Ah, tem casos, de se fato você não faz a uma. reposição. E Caramba, deprime real, deprime de você ter que, às vezes, ter que tomar remédio, se você olha não só. cuidar. O Renan então. teve uma outra impressão com questão do comércio, alguma coisa assim, da Não, confiança. então, aí quando eu cheguei, na verdade, porque, por exemplo, aí aqui no Natal, normalmente eles fazem o mercadinho de Natal, que são tipo uma feirinha ao ar livre, que é mais para vender artesanato e comida da época, Comida local. Certo. comida local. E Quentão. quentão, que é na verdade se Quentão, chama que é o. quentão? Quentão É, o nosso quentão, eles chamam de Glühwein aqui. é, Como é que é e o nome? aí, Adoro os nomes em alemão. Glühwein. Obviamente que eu não vou tentar repetir, mas eu achei sensacional. Muito então bem. tem o Glühwein, tem o normal, né, que é como se fosse quentão, tem também de vinho branco. Ah, tem Olha que gemada. Tem interessante. gemada. Tem Tem gemada que gemada. tem. Gemada. Eu já vi que 5 dias eu sobreviveria no inverno alemão, sem problema. Não, Sim, sim. sobrevive, sobrevive. Então, Não, mas por exemplo, aqui não é por exemplo, aqui em Munique não é uma cidade que neva tanto. Certo. não, neva. É uma das que mais neva na Sim, Alemanha mas não mesmo. é aquela questão, tipo, não é tipo, vai nevar 5 dias seguidos. Porque Certo. Munique é muito grande. É, Munique tem 1,5 milhão, então é uma cidade que ela é mais quente. Mas quando é, você vai para cidades em para as volta. cidades ao redor, por exemplo, você vai que nem aqui perto de Munique, para contextualizar, tá o Neuschwanstein, que é o castelo da Cinderela, que tem lá e tudo que é papel de parede que você vai olhar, tem esse castelo da Cinderela. Certo. Tá a 2 horas daqui de Munique. Lá é neve Pesado. direto, de temperatura negativa direto. Caramba, caramba. Aí é muita É, neve. Ela tá falando alguma é, coisa de exame aí que você fez depois no Brasil. Ah, é é. uma amiga minha falando, é uma amiga minha, mas ela tá ela tá em Cascais. É que Ó, aqui que eles legal. não têm, acho que é a mesma coisa que acontece. A medicina preventiva aqui também não é muito boa, então você tem que insistir para fazer esses exames de vitamina D e tal, para depois Entendi. poder, para você acompanhar, né, seus níveis de vitamina D. Pelo que eu vi, assim, a saúde é difícil o sistema de lidar, por mais que eu acho que tenha um sistema público, mas Que ele é não é meio. público.
Não que é não é público. no final das contas tudo é pago. Essa é a verdade. É. No final das contas tudo é pago. Só o caminho que a gente paga que às vezes é diferente, ou meio ou via imposto ou a gente paga de fato diretamente. Mas Sim, sobre a questão da educação, como que é a questão da escola? Vocês que têm quantos anos está a Laura agora? 9. Tem 9 anos. Caramba, 9 anos. Como é que é para a vida dela na escola, a relação de vocês com o ensino dela? Então, o ensino daqui, ele é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil e Estados Unidos e tudo mais. Aqui, a criança... E eu tô falando de Bayern, porque da Baviera. Cada estado meio que tem suas regras, tá? Aqui, o nosso estado é um dos mais rígidos, ok? Então, aqui é o seguinte: a criança vai estudar, ela entra na escola com 6, 7 anos, no primeiro ano. Aí, até o quarto ano, a turma vai junto, certo? E aí, as notas do quarto ano vai definir para quais tipos de escola ela vai, tá? Certo, E certo. eles subdividem basicamente em 3 partes esse ensino, que é eles chamam de Mittelschule, que é meio que o ensino médio que vai levar só direto para o ensino técnico, mas para alguns tipos de ensino técnico, alguns tipos de profissões do ensino técnico, a Realschule, que é uma intermediária, que ela vai para o ensino técnico, mas aí ela já vai para cursos mais complexos, e Certo. o ginásio, que é o mais pesado, que vai pro que dá acesso direto à universidade. Os 3 você até consegue entrar na universidade, mas assim, se você faz Mittelschule, aí você tem que estudar um pouco mais e mais um pouco. Você vai estudar praticamente uns 5 anos a mais depois que você. Sim. E eles já vão ser direcionados a partir do quinto ano. A partir do Sim. 5º ano eles já direcionam a Caramba. escola. Então vamos dizer assim, por exemplo, se você for para Mittelschule, então você vai estudar alguns anos e aí no final você vai poder fazer um curso para trabalhar na construção, vamos dizer Certo. assim, Entendeu? certo? Né? Em áreas assim, mais, vamos dizer assim, mais básicas. Base, né? Se você for para Realschule, aí também vai estudar alguns anos. Aí você vai poder fazer cursos mais, vamos dizer assim, é, Alguns, por exemplo, tem algumas áreas, tem algumas cursos da área de TI que tem, que é Ausbildung, se eu não me engano. o Tem Ausbildung. algumas de design. Eu sei que fisioterapia também, o curso de fisioterapia aqui, ele é um curso técnico. O Olha só. curso de enfermagem é um curso técnico. Então, enfim, aí vai depender do direcionamento de cada criança. Interessante como eles enxergam as profissões de maneiras diferentes, né? Sim. Isso. E o Ausbildung, que a gente falou aqui, seria o curso técnico, que é como É o ensino técnico. é o ensino técnico. E aí o ginásio é o que, na verdade, vai deixar para a universidade. Então, eu quero ser matemático, físico, aí tem que ir para o ginásio, porque aí é a parte que vai ser mais puxada, que é a questão que a criança já no quinto ano, né, tem que estudar. Pra gente, assim, tá sendo um pouco difícil, né, porque, como a Sônia falou, é bem diferente. E é um problema porque aqui no estado, como é no quarto ano, nos outros estados é diferente. Os outros estados mudaram. Então, por exemplo, Acho que é no 6º. no estado de Berlim, eu não sei se são todos, mas, por exemplo, em Berlim é no sexto ano, ou seja, é 2 anos para frente. Então, ou seja, a criança já Dá está mais tempo da criança ter maturidade, eu acho, de entender o processo. Eu acho que uma principal questão é a criança entender o processo e o porquê que ela, naquele ano, ela vai ter que se dedicar mais, né, para estudar. Porque criança, pensa, uma criança de 9, 10 anos de idade, ela quer brincar, ela não quer fazer. O que eu estou pensando aqui é que com certeza ela deve ter muito homework, ela deve ter um monte de lição para casa para fazer, ela deve trazer muita coisa. Então, e quem que fala melhor alemão para ajudar ela com isso tudo? Ela, com certeza. Eu. Sumaya fala melhor alemão. Então, porque assim, como o quarto ano seria o último ano dessa fase, então é o ano que ela vai ter a maior pressão. Então, por exemplo, agora esse ano, por exemplo, ela está tendo prova toda semana.
ela tem tarefa de casa todo dia, no mínimo de 2 matérias. Caramba, é muito rígido para uma criança de 9 anos. Então, para 9 anos, tipo, imagine. E, por exemplo, ela saiu agora, mas ela poderia ficar na escola até, tipo, porque a aula dela vai até em torno de 1 da tarde, vai das 8 a 1 da tarde, e ela poderia ficar na escola mais 2 ou 3 horas para ela poder fazer tarefa, poder brincar com as crianças. Só que no momento a gente não está deixando porque é melhor para ela voltar para casa para já fazer a tarefa E e focar poder nos estudar. estudos. Caramba, é puxado para ela, hein? É um É dos momentos puxado. mais difíceis de vocês aí? É, Eu acho que agora é, para nós é porque é tudo muito novo e não é novo a questão da metodologia de ensino, a forma como o sistema e descobrir como o sistema funciona, né? E entender qual que é o melhor caminho para ela, porque né, para quem a gente que viveu num sistema, acho que muito estável, no sentido de, né, todo mundo segue o mesmo caminho tal. Hum. E a gente não se preocupava com isso tão cedo, né? Então, agora se preocupar com isso, tão cedo com ela sobre essas questões, de o que que ela vai fazer do futuro, o que que ela pode fazer, deixa a gente meio assim, né, É pisando em complicado, eu ovos, imagino. porque isso vai definir o quanto que ela, o que ela vai ter pela frente, né? Então, é é, importante a gente estudar bastante como é que é, funcionam as coisas, né? Mas eu digo que uma das coisas que eu acho que é muito boa, muito bom aqui, a parte boa de morar fora, é o acesso que ela tem a quantidade, a estruturas muito boas, entendeu? A escola é boa, ela é rígida, tudo, mas a estrutura da escola é boa. Ela cria, o raciocínio lógico dela já é completamente diferente. Eu acho que ela é bem mais madura, por exemplo, se comparar com uma criança de 4º ano no Brasil, né? Certo. Fora a questão da pluralidade de pessoas, então ela está numa sala que tem gente de todos os lugares do mundo. Então isso é muito enriquecedor para ela, né? Então eu acho interessante, essa parte é interessante, essa é a parte legal, assim, de morar fora com o filho. Eu ouvia muito no Brasil que o Brasil é um país que acolhe todas as nacionalidades e tal. Eu não sei se é lá no sul ou se isso é mais concentrado em São Paulo, porque quando a gente, de fato, morando aqui nos Estados Unidos, a gente vê assim, pô, todo dia na barbearia eu atendo alguém que não é nem do Brasil e nem dos Estados Unidos. Muita gente do mundo inteiro, bem na verdade. Eu imagino que na Europa é a mesma coisa. E isso faz, de fato, com que a gente conheça outras realidades, a gente enriqueça o nosso. A gente sabe mais coisas sobre o mundo, né? Isso é muito sim. legal, na verdade, esse intercâmbio, essa troca com as pessoas. Então, sempre vai ter alguma coisa. Um italiano vai cantar uma musiquinha de lá, vai falar uma expressão, vai tentar falar obrigado em português Sim. e vai ser legal essa troca. O alemão em si, com vocês brasileiros, como é que foi ou como é que é ainda hoje em dia, assim? Hum, A integração, ele não liga se é estrangeiro, se não é, para ele tanto faz, ou ele percebe que não é alemão, já tem um, opa, como que funciona? só antes de mudar, que a Claro. Renata perguntou da prova, né? Que as provas, pelo menos agora nesse ano, a professora está avisando sempre quando vai ser a prova. Mas nos outros anos ela não avisava. Não avisava. Então, por exemplo, a Laura já sabe que, por exemplo, semana que vem ela vai ter uma prova tal dia e a professora fala qual vai ser o tema. Então, isso pelo menos ainda é mais fácil. Começou a dar uma melhorada. Mas dá uma melhoradinha, mas ainda assim. E também a gente vê que sobre a educação que até os próprios alemães, assim, Eles já se questionam, porque é um é, sistema muito antigo. É o sistema do período Essa, ali pós-Segunda Guerra. porque E não teve alteração ainda. Por eles isso que. veem muito a pressão nas crianças. E a própria Laura, que vê na sala que, por exemplo, tem criança que se tira uma nota um pouco mais baixa já fica estressada, já já pode. sabe que vai dar ruim em casa.
Não é igual no Brasil, né? Tipo, claro que tem pais no Brasil que também pressionam, mas eu acho que nesse ano, no quarto ano, a pressão é ainda maior, porque claro, todo pai quer que a criança sempre evolua, não quer, tipo, que o filho vire qualquer coisa. Então, ele também põe uma pressão a mais. Então, a criança, além de. Tem a pressão da própria escola, já tem a pressão na família É, também, né? E sobre o que você falou da questão da abertura dos alemães, eu digo que depende. Por exemplo, assim, os alemães, os mais velhos, né, aquela faixa etária ali do 70 para cima, né, eles são muito fechados. É muito difícil você. Eles são bem ainda naquele modo sobrevivência pós Segunda Guerra. Eles têm uma visão que eles viveram isso muito forte, Sim, né? sim, Tem sim. viver a infância nisso, né? Então, isso eles trazem muito. Os alemães que já são mais jovens, por exemplo, da faixa dos 40 para baixo, né? Mais jovens, eles já têm uma mentalidade bem mais aberta. Então, eles conversam, eles são mais abertos no sentido de falar o inglês com você, porque a maioria fala inglês, né? A maioria fala inglês, Ele mas não faz muita questão de falar inglês, é isso? Não, eles não fazem questão de falar. Eles não, não fazem questão de falar inglês. Eles falam, a maioria fala, mas eles não fazem questão. Eles querem que você fale alemão. E o Que é alemão por si super só fácil de também. aprender. sim. E o alemão por si só também tem outra questão cultural que ele é muito perfeccionista. Então, se ele achar que o inglês dele não é bom o suficiente, ele não Ele vai não falar. fala. Entendi, Entendeu? Não, e, entendi. e Meio que o também. mecanismo de defesa também. Fala, "Ah, isso aqui eu não É o domino mecanismo de totalmente." Mas defesa deles. até chega a ser engraçado, porque como eles, acho que na escola eles estudam bastante essa parte, é muito engraçado que muitas vezes quando você precisa de um atendimento e você não fala alemão e você pede para falar inglês, daí a pessoa fala, eu falo um pouquinho, Falo um sabe? pouco de inglês, eu Falo vou um pouquinho de tentar. inglês, eu vou tentar. E aí quando você vai Aí tu conversar fala, com ele ela, fala. não, ela fala melhor Não, que americano em inglês. Ela fala, ela fala fluente, perfeito. Ela entendeu? só Tipo, fica Então, ali esperando para ver se eles. você desenrola o alemão. hum, então. Mas como ela falou, também tem uma outra questão que é mais cultural, é que o alemão, ele, na questão do círculo de amizades ou da vida dele, Eles têm uma dinâmica a diferente. dinâmica deles é a questão de, por exemplo, é mais o que eles viveram na infância e adolescência. Então, os amigos que eles fazem nessa época são os O amigos de amigo, verdade. aquele amigo do peito é o amigo da infância, você É o que entendeu? ele vai Os levar para a outros, vida os toda. outros, eles são colegas. Não quer, Conhecidos. são conhecidos. Não quer dizer que ele não está aberto a novas amizades, mas, por exemplo, assim, um alemão que mudou de cidade, que saiu da cidade dele natal e vai para uma outra, ele tá mais aberto a fazer novos amigos. Entendeu? Certo. Sim. Mas aquele alemão que nasceu, cresceu naquela região, tem sempre o mesmo grupinho, ele não vai te tratar mal, mas ele não vai ter o interesse de ser aquele seu amigo, assim, o seu melhor, ele não vai querer ser o seu, não vai se importar de não ser o seu melhor amigo, Entendi, entendeu? entendi. É, Mais uma coisa que os alemães têm é que eles são muito fiéis. Por exemplo, a partir do momento que ele se torna o seu amigo, ele vai ser o seu amigo para a vida inteira, ele vai ser aquele teu amigo que vai te ajudar até mudar. Se precisar, sim. você precisa mudar de casa, você precisa resolver qualquer coisa, ele vai Quando lá, ele ele é vai, amigo de ele verdade. é amigo mesmo, você entendeu? Mas se ele não é amigo, ele não tá nem aí para você. Você e o resto de folha que tá ali na rua é a mesma É a coisa, mesma entendeu? coisa. Eles têm Então, o costume também, ou a cultura de mudar de lugar, igual aqui nos Estados Unidos? Não, eles são mais igual ao Brasil, a gente nasce, cresce, envelhece naquele lugar. eu acho que até por causa do mundo estar mais assim, eu acho que deve ter aumentado. É Mas é único, porque, né? assim, eles conseguem, por exemplo, lá na parte já acho que do meio para o fim do ginásio, né, que é o mais coisa, eles fazem mais intercâmbio. É. Então é Certo. normal eles fazerem intercâmbio, fazerem essas coisas. Então, tipo, eles conhecem mais, mas, assim, eu vejo que normalmente eles ficam aqui. Por exemplo, o meu antigo chefe, que já não está mais na empresa, ele é daqui e
eu acho que eu não sei se ele já morou em algum outro lugar, mas eu já vi que ele fez várias viagens. Mas ele Certo. ainda continua morando aqui. Ele poderia morar facilmente em outro lugar, mas ele mora aqui, né? É aquela questão, né? Também a gente tá na Europa, né? Para eles não sei se é interessante para eles mudarem para os Estados Unidos ou para outro país, né? É que É, mas a cultura é muito enraizada na Alemanha, né? Então o cara, se sim. você, o alemão cai aqui na Flórida, não é todo mundo que vai se adaptar, ou cai no Rio de Janeiro, é um mundo muito diferente. É muito diferente para ele. Mas o alemão ele muda muito a hora de aposentar, porque a Alemanha ela é cara, né? A Sim. Alemanha é um país muito caro, então muita gente prefere ficar na Alemanha durante a fase, né, mais produtiva, assim, né, Uhum. trabalhando. Aí depois, quando aposenta, vai para países mais baratos e mais quentes. Então vai para Espanha, vai para Portugal, vai para Itália, por exemplo, se você for por exemplo, na Espanha, na região de Málaga, a comunidade alemã lá é bem grande. Eu sei Sim. que no norte ali da Itália, próximo à Áustria, também tem uma comunidade alemã bem grande, entendeu? Então eles procuram ir para lugares assim, daí Muito bem, para poder ter um custo de vida mais baixo mais barato, né? e, É, e também ter qualidade de vida, porque querendo ou não, o frio quando você é velho dói, né? Poxa, nem fala. Já é. tô sentindo. E outra curiosidade, já que você gosta, já que você fala mais também sobre burocracia, essas coisas, é que também o sistema de aposentadoria aqui, ele também é bem defasado. Porque, assim, na verdade, a aposentadoria, ela é paga por quem tá trabalhando hoje. Não é um Sim. fundo de investimento. Tipo, você não faz um fundo para você e que no final você vai Não, é receber. Receber. o mesmo sistema do INSS, por exemplo. Quem está Mas, produzindo por está exemplo, pagando quem está velho. E como o país vai ficando velho, vai começando a complicar a roda. Isso. você compara com países da Europa, a Suíça ela tem um sistema de fundo de investimento. Você é obrigado a contribuir, mas lá aquele valor que você contribui, ele vai direto para um fundo de investimento do governo. E aí, quando você tem idade para se aposentar, você vai lá e você retira esse dinheiro, Mas eu acho que entendeu? mesmo para a Alemanha, quando você compara com a Suíça, é uma covardia. Covardia, a Suíça é Mas a Costa Rica, organizada. por exemplo, também é fundo de investimento, Olha por aí que exemplo. interessante. Então, Entendeu? Então, pessoal alemão, por favor, vamos se ligar que vocês estão atrasados no sistema de vocês de E um retirement. monte de país, e o pior é que é um monte de país, né? Que tem o Aqui é a mesmo mesma sistema, coisa. né? Aqui é o mesmo É. sistema, a mesma coisa. então, Esse copo ele está sendo usado com água, eu imagino, mas eu tenho muita certeza que ele não foi feito para isso. E tendo em Não, vista que vocês vivem em Munique, contem para nós como é que é a Oktoberfest. então, só Como para fala avisar, esse, Oktoberfest em esse é a alemão? metade, esse é o meio mas, esse, que é a caneca grande. Ah, esse é o meio. Esse é Esse é o a esse é meio. a metade do metade. ideal. O ideal é desse tamanho, assim, mais ou Deixa menos. eu, Ai, aqui amém. Tá alto. tá, alto. Tá muito alto. Tá ruim pra... Mas esse tem meio litro. Um mas tem, que é aquela caneca grandona mesmo, que você vê as garçonetes alemãzona andando. Ele tem 1 litro e quanto? 1,67 litros. É uma coisa assim. Ai, É um meu Deus, eu litro. quero uns 5 desses, mais ou menos. Como é que é? Vocês já foram? Já viram como é que é o Oktoberfest? Já. Então, É cheio, caótico. Eu acho que assim, a Oktoberfest, eu acho que é o evento da Alemanha que mais movimenta turismo no ano, No sem ano, sombra assim. de dúvidas. E é muita gente. É muita gente. É o mês inteiro? Como que é? é, Não, é 3 semanas. Normalmente começa no segundo final de semana de setembro. setembro e vai até o primeiro final de semana de outubro, Você está me dizendo que a normalmente. Oktoberfest acontece em setembro, é isso? Isso. Isso é terrível. Acabei de acabar com Então, meus. mas tem uma razão e faz sentido. Por quê? Vamos Olha lá. só. A Oktoberfest, ela começou porque ela era uma festa de casamento do rei. Não sei se você sabe, mas a Oktoberfest, a primeira Oktoberfest foi uma festa de casamento de um rei, do rei Ludwig. Eu não lembro Ok. o nome da rainha, tá? Foi uma festa de casamento que durou vários dias e aí foi quando aconteceu a primeira Oktoberfest. Isso lá em 1800, 1700 e Certo, tralalá. certo. Aí, eles gostaram do negócio e era em outubro. Foi em outubro o casamento, Ok. entendeu?
Aí eles gostaram do negócio, resolveram fazer todo ano isso aí, entendeu? Só que eles viram que se fizesse sempre em outubro, ia ficar muito frio. Ah, ok, o frio já é maior em outubro, faz O sentido frio agora. já é bem maior em outubro, entendeu? Em outubro já tem risco de, tipo, é só chuva, é temperatura abaixo de 10 graus, às vezes pega zero. Então eles Aí falaram, vamos antecipar. colocaram para antes, para algumas semanas antes. Tanto é que em setembro, assim, a primeira semana normalmente é tranquilo de ir, na questão do De clima, clima, mas aí quando já vai ali para outubro, dependendo, já tá mais chuvoso, mais frio. mais frio, Já então fica mais difícil. já fica mais difícil. Muito turista, assim, eu digo de Sim. fora da Alemanha, eu digo. Então, Sim. esse ano, pelo que eu vi, eles bateram um recorde, que eu acho que foi em torno de 6 milhões de pessoas Para o Meu Oktoberfest. pai amado. em 3 semanas. É muita gente, sério, é muita gente. E assim, na O verdade, alemão deve hoje, ficar muito bravo, na verdade. então, hoje em dia, na verdade, a Oktober ela é um evento para Muito mais turista. para turista. Perdeu um pouco daquela essência assim tradicionalista. Porque assim, a Oktober, antigamente, ela era uma festa muito familiar, Ok. tá? Eles tinham, porque assim, eles reservavam a mesa, sabe aqueles mesão? Normalmente, quando chega alguns meses antes da Oktoberfest, as cervejarias abrem para fazer reserva das mesas. Aí você Aquilo vai acaba lá e assim. acaba, dependendo da tenda que você quer, acaba em minutos. Porque eles fazem, as reservas são por horário. Então, por De exemplo, tal hora você, aí depois de tal hora o outro, e aí Eu não eles vou embora vão. nunca mais se eu entrar lá. Não Não, serve mas isso pra até mim. dá, porque é assim, tem um monte de gente que se enfia, fica ali na mesa, aí daqui a pouco chega o outro povo, e aí já tá todo mundo, já bebeu algumas, aí já junta todo mundo, e aí fica aquela. e na verdade, Certo. como tem essa reserva de horários, não é reserva da mesa, vamos dizer assim, então não é tipo você reservou a mesa. Mesa pro dia todo, né? Porque o pessoal normalmente vai, fica um pouco, bebe, conversa, come e vai embora. Mas então, como normalmente na manhã da Oktober não tem reserva, ou tem pouca reserva, é normal ter uma maratona. Sim, não sei se você já viu os vídeos do povo correndo na hora que abre. Não vi. É Eu vou tipo procurar Black isso. Friday. É tipo Black Friday. Porque daí a Abre- galera corre pra pegar a mesa. Isso. O do primeiro dia, né? Principalmente. Então é abre o portão e é aquela correria para chegar na tenda e pegar uma mesa para ele e para os amigos, né? Então, E a cerveja é barata? Então, a cerveja não é barata. ela, um mas, que é 1,65 É o litro, né? custa, esse ano tava 15 euros. 15 euros 1 litro de cerveja. Só que se você vai no mercado, assim, óbvio, né, que a gente... Não, mas faça a comparação, faça interessante. Comparando o mercado é 1 euro. É a garrafa de meio litro. A garrafa de meio litro é 1 euro, ou seja, você paga 2 euros, né? Então, assim, eles ganham, é muito É caro. muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito claro. dinheiro, não, é muito. Não, mas- não, é assim, é uma coisa que o pessoal, eles separam uma parte, quem gosta muito, separa uma parte do orçamento, vai economizando ali todo mês para poder ter um dinheiro bom para poder aproveitar o Oktoberfest. Né? Mas no dia a dia a cerveja é super barato no mercado. No dia a dia é barato. Sim, mas E eles bebem então, bastante mesmo. Eles bebem muito. Não, o prato típico aqui, não é prato típico, mas o café da manhã aqui Do sul, do sul é uma cerveja de trigo, uma garrafa de cerveja de trigo de meio litro. é uma salsicha branca cozida, que eles chamam de Weisswurst, e bretzel, Que é aquele pão. Aham. É um pão, redondinho, né? Com Aquele aquele redondinho, formato com sal e mostarda. e mostarda doce. Nossa, eu vou aderir isso aqui. Eu achei sensacional esse Não, café mas da é que é manhã. aquela coisa, você come e você em 2 horas apaga, porque o teu corpo tem que Que digerir isso, né? loucura! E a cerveja- Mas é verdade mesmo, o café da manhã assim, é muito tradicional para o alemão. É o Toma típico, é o cerveja de café trigo. típico deles, é o café da manhã típico.
Eu não sei se eles ainda nos dias de hoje bebem bebem a esse ponto, mas assim, quando estão de férias, quando é final de semana, é um típico café da manhã para eles. E a cerveja realmente é uma coisa bem normal, assim, no dia a dia alemão. E fora que tem assim, que tem vários tipos de cerveja. E tem cerveja para todas as épocas do ano. Por exemplo, na época da Quaresma, perto da Páscoa, Quaresma, né? Sim, Quaresma. sim, Então, sim. perto da Quaresma, eles têm uma cerveja que é que tem, inclusive, tem uma festa que chama Starkbier, que é a cerveja forte, que é a festa da cerveja forte, que eram feitas pelos monges, e aí por isso que eles consomem essa cerveja na Páscoa. Aí tem a Interessante. Oktoberfest, que é a festa, que é a cerveja da Oktober, que é diferente das outras cervejas que circulam no ano. Aí tem a que é a Helles, que é o mais parecida com a Pilsen, né? Que é a que a gente Uhum. consome muito no Brasil. Aí tem a Radler, que é a cerveja misturado Suco de limão. não é suco de limão, é soda, É. soda de limão, tipo Sprite. É a Isso cerveja não me misturada pareceu com muito gostoso. Sprite. Não é E muito bom. é boa? Eu vou ter que arriscar uma palavra, pelo menos, para eu errar a pronúncia. A Paulaner. A Paulana. Paulaner. Não, Claro que eu não ia tá certo. acertar. Como é que é? Paulaner. É Paulaner. É, Paulaner. Como que é? É boa? Aqui tem, mas às vezes eu sinto que nos países é diferente. eu gosto dela, mas eu prefiro uma outra que tem aqui, que é a Franciscaner. Franciscana. É, me parece Aí, mais legal mesmo. Franciscaner. Que acha aí, é Franciscaner. Mas ele vai entender. Vou no Então. mercado, eu vou Aí, no mercado europeu, vou procurar. Vou no mercado europeu, vou procurar. ou se a Augustina também é boa, que é dessa marca aqui. Pessoal que A gosta de cerveja, por Augustina. favor, faça depois, volte o vídeo, já vai anotando A todas, você procure Augustiner para é comprar. boa também. Então. E aí é o seguinte, na Oktober, as tendas, na verdade, são das cervejarias da cidade. Não entra nada de fora. Não entra, você não vai ver tenda de outra. Então é a Não vai ter Augustiner. Heineken, por exemplo. Não, Não, nunca. não. Tem tenda de vinho. Quem gosta de vinho, Tem não, tenda de tem vinho. tenda de vinho. Que Tem é a chopp de Hefa. vinho. Não. Não, É só no Brasil que existe isso, É. meu Deus. isso. Que loucura! Que Então, loucura! Que demais. e então daí é só as tendas e, por exemplo, se você quiser ir beber, normalmente você tem que conseguir a mesa porque o garçom não vai te atender de pé. É. Por isso que tem a briga, vamos dizer assim, para conseguir a mesa. O garçom não vai olhar você andando no pavilhão, porque é um pavilhão, né? É um negócio enorme. Tipo, você pode entrar, dar a volta, ver como é, escutar um pouquinho a banda, que tem a banda, Porque né, que toca sempre tem uma banda ao vivo. ao vivo. Mas se você não tiver numa mesa, não adianta você ir no balcão ou chamar um garçom que Não ele vai não conseguir a vai, cerveja. não, ele não vai, ele nem mal vai te olhar, porque ele vai estar correndo ou pegando cerveja ou indo Ou na olhando mesa. quem Nossa, quer. Então. Então é assim. Aí na parte externa das tendas dos pavilhões, né? Das tendas, tem muita coisa com comida. tem Então, por muito. exemplo, tem joelho de porco, É, tem salmão, tem uns tipos de salmão, tem doces. doces, que daí tem o Apfelstrudel, É tem. gostosa a comida? Às vezes eu tenho a impressão que, sei lá, não me apetece. Não é tão famosa como a italiana. Não sei se é boa. Então, Bem, não é eu, um polo gastronômico, né? eu De acho o fato, não é. seguinte. Eu acho o seguinte, é uma comida pesada, tá? Então, o que tem muito? Tem muita conserva. Por quê? Porque eles têm um período de frio muito longo. Então, eles precisavam achar um jeito de conservar os vegetais. Então, muitos vegetais são em conserva. Aí, o chucrute, que aqui chama sauerkraut. Ah, é outro nome, o chucrute, olha que loucura. Chucrute é sauerkraut. E o Então, que é que daí chucrute? Não tem. existe. Não existe a palavra chucrute aqui. Que loucura, que loucura. Então, o mundo tá. Pode viajar, tá contando várias loucuras. Então. Então, e aí tem muita coisa com porco, por exemplo, muito prato com porco, muito defumado. Então, assim, a culinária deles é toda em volta disso.
Mesmo lá no norte, aí eles têm muita coisa também de defumado, só que aí é peixe. Eles têm muito peixe, o pessoal que É que é mora mais. o norte ali, que faz fronteira com a Dinamarca ali, né? Isso. Que faz mais pro Mar do Norte, já tem uma outra culinária. E é interessante falar que, assim, essa cultura da Oktoberfest é do sul da Alemanha, não é da Alemanha inteira, entendeu? Interessantíssimo. Eles são muito bairrista. Por exemplo, o pessoal da Baviera tem os costumes deles, tem os dialetos deles, que ainda é vivo. Aqui o Até o jeito de dialeto. falar fala diferente. Sim, sim, não é o jeito de falar. É o É dialeto. praticamente um outro idioma, entendeu? Olha que interessante. Tanto que uma vizinha minha que era da região de Colônia, ela falou: Ó, quando eu vim pra cá, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu não conseguia pedir uma cerveja. Nossa, Porque era totalmente diferente. Colônia, se eu não me engano, eu posso estar errada, eu vou chutar, mas eu acho que é Baden-Württemberg, o estado, é para cima, mais para o norte, mais perto com a fronteira da Holanda. E a gente está mais para a fronteira com a Áustria. Então lá o dialeto é outro. Até o jeito que se bebe cerveja lá é diferente. Lá você não vai achar um mas de cerveja. Lá vai ser outro tipo de cerveja também. Caramba, É. que tudo dentro de um país e um país lá, que geograficamente nem é tão grande assim. não, Mas Não. olha tem tudo de muita diferença que tem. diferença. Por exemplo, aqui, A aqui roupa tradicional que é, a gente que é muito, todo mundo que conhece. todo mundo conhece, é a roupa do sul da Alemanha e da região da Mulher lá Áustria. da colônia nunca vai usar aquela roupa. Não, eles não usam. E se você é igual o brasileiro quando o estrangeiro, né? Ele fala, eu sou do Brasil, samba, Da carnaval, carnaval. Não é a sabe nossa aquela. pegada no sul. Exato, É, exato. Faz todo então, sentido. tipo, se você encontrar um alemão que não é da parte sul, né? Não é de Munique ou da região, se você chegar, por exemplo, igual ela falou da colônia, é lá, Oktober, não sei o que, ele vai, tipo, não. Não conheço, nunca Então fui. então a primeira pergunta a ser feita para um alemão é de que região você é na Alemanha. E Isso. aí você É vai importante. desenrolar. Exato. É Como é que é? importante. É Baviera o estado? É, Isso. Baviera. 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 Então, se não for da Ou, Baviera, por ou favor. igual, mais fácil, né? Igual o time, né? Bayern. O É, Bayer. Se falar Bayer, tá tudo certo. que Bayern é o nome do estado aqui. Em É. alemão. Bayer, perfeito. É fácil de Então. lembrar. Muito E bem. para uma outra Pode falar. curiosidade sobre a culinária, só para você saber como não é diferente, a picanha, a nossa picanha, ela é usada aqui para fazer sopa. E o goulash. Também já ouviu falar do goulash? Não. Goulash é uma sopa que é feito com carne é tipo uma carne desfiada com vários legumes e cozinha horas e horas. Então, eles usam a nossa picanha para isso. É interessantíssimo. E É também muitas visões e gostos diferentes. E se você for procurar a picanha para vender no açougue, você vai até encontrar, mas normalmente não tem a capa da gordura. Exato, porque eles tiram. Então, nós também temos algumas coisas a ensinar aos alemães. O que não contaram da Alemanha para vocês? E que vocês gostariam que tivesse contado antes de se mudar? Tem uma coisa? Boa pergunta. Alguma Não coisa é com só adaptação cultural e dificuldade de imigração? assim, eu acho que, como é que eu posso explicar? É que na época que a gente veio, o mundo tava de um jeito e aconteceu a pandemia, né? E aí mudou completamente. Então, eu acho que não daria. Eu, assim, eu não vejo agora uma coisa que não falaram, assim, porque, por exemplo, falaram, o alemão não é tão aberto, essas coisas, assim. Eu acho que. Eu não sei nem o que falar. Então agora conhecendo a realidade, qual conselho vocês dariam para quem pensa em imigrar para a Alemanha? Estude alemão antes de migrar para a Alemanha. Isso. Eu acho que esse é o principal conselho. Mas estudar, tipo, não é você achar que fez 6 meses e, não, agora eu sei falar Hallo, wie geht's? Que é tipo, oi, tudo bem? E vem pra cá,
para morar. Não, eu Talvez acho então que, até fazer um intercâmbio antes e ficar um tempo É aí. bem importante. se possível, é bom. Se possível, é bom. Tanto que eu percebo que, assim, falando em questão de adaptação, né? Que agora, conversando com muita gente, né? é, eu vejo que normalmente famílias, quem vem com família, um dos parceiros fala bem alemão. Normalmente, em muitos casos, é a mulher que acaba aprendendo a falar alemão primeiro do que o homem, porque o homem, o companheiro, né, que veio com o contrato de trabalho, ele Eu só normalmente conheço vai uma falar pessoa que inglês. estuda alemão e ela é mulher. Então tem alguma coisa com mulher e alemão. Eu não sei o que é. Não, mas não necessariamente mulher, mas, por exemplo, pode acontecer, às vezes, a mulher recebeu uma proposta de trabalho, então provavelmente, então pode acontecer do homem, Porque, entendeu? por, Mas é que normalmente essa dinâmica ela acontece muito mais com mulheres, Sim. né? porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu é que, assim, como eu vim com esse visto de Blue Card e como eu sou um profissional qualificado, eu não tenho alguns benefícios que a Sumaia tem. Que, por exemplo, eu como sou qualificado, eu só posso trabalhar, por exemplo, na minha área de TI. Eu não posso Olha. trabalhar em qualquer outra área. Tipo, se eu ficar desempregado, eu tenho que achar uma vaga em TI. E a Sumaia, ela pode trabalhar em qualquer coisa. E também se um Inclusive dia eu você a mesma enjoar e falar empresa assim, não aqui. quero mais. O que você faz, Mar? Eu sou maquiadora. Então, Maquiadora. E se o Renan uma hora e, Então, enjoar e e falar assim, não, não quero mais trabalhar com TI, não, você vai continuar trabalhando com não. TI E a não. sim. Sumaia, por Na exemplo, verdade, agora você pode, porque você tem visto permanente. eu tenho agora com o visto É porque permanente, eu mudou o até seu posso. visto. Mudou o visto, né? Porque a gente tá há mais de 5 anos, então eu consegui mudar para visto permanente. E quando a gente chegou, como ela tinha o visto de reunião familiar, ela tinha o benefício de ganhar desconto no curso de integração, que é um curso de línguas. É um curso de línguas e cultura alemã. Bem legal. Você Então, sai com certificado do curso de B1, que é como um intermediário para avançado ali, né? E aí o curso de cultura e história da Alemanha. né? E então, por exemplo, ela tinha esse benefício que ela ganhava metade, né, do valor de desconto, o que facilita muito, né? Sim. Então, por exemplo, entre eu pagar cheio e ela pagar metade, daí ela foi fazer para. Porque também, como é que se diz? Não é barato, É, Não é, não. mas uma Você coisa, ganha em euro, mas você gasta em euro também. claro. exato, exato. Mas essa dinâmica, assim, né? Acaba que a pessoa que vem sem o trabalho, ela consegue se integrar mais rápido que o outro, normalmente, tá? Por conta da língua, do estudo da língua. A pessoa foca em estudar a língua e aí depois de um tempo depois de uns 2 anos, normalmente, é quando você já consegue entrar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, aí você já consegue ir trabalhar na sua área, às vezes, ou de repente vai trabalhar, sei lá, em loja. E aqui tem diferentes contratos de trabalho, então você pode trabalhar só por poucas horas por semana, ou fazer full time, 40 horas por semana. Então, Você tem bastante cliente alemã? eu Ou é mais a diria que comunidade brasileira? é mais a comunidade brasileira. Eu diria que é uns 60, 70% da comunidade brasileira. Aí uns 20% de latino no geral, tipo, os latinos no sentido de colombiano, Uhum. peruana, equatoriano eu também já atendi. Aí os latinos europeus, que é o Espanhol. espanhol, o italiano, o português, e os outros 10 aí que é alemão. Que Uhum. legal, que legal. Pensa em Eu- voltar para o Brasil um dia? Fale antes de responder a última não, vez. agora pensando bem, uma coisa que não me falaram, que a gente provavelmente todo mundo tem na cabeça, e que uma dica também agora é assim, é, que é aquela coisa, a gente pensa, né? Vai para Europa, como você falou, né? Vai ganhar em euro, então eu vou poder economizar um dinheiro. Depende. Então, depende.
que é assim, É importante se informar e entender qual é, que é o teu estilo, o teu padrão de vida é, e como que ele vai e quanto que ele vai custar dentro daquele contexto social porque você vai mudar, né? Então, porque, por Eu exemplo, sempre que eu coisa escuto é sobre a Alemanha, eu diferente. escuto que a Alemanha é caro. Toda vez que alguém fala sim, da Alemanha, a então, Alemanha é e caro. Munique, vamos dizer que é a cidade, uma das cidades mais caras da Alemanha. Então vocês estão Da no caro Europa, do né? caro. Talvez da Europa. Então, por exemplo, aqui o que mais custa é o aluguel. É, Aluguel é muito caro e também porque vamos dizer assim, a oferta e procura, a oferta é menor que a procura. Uhum. Então, por exemplo, aqui o dono do imóvel que vai te escolher. é. Sim, Tipo, sim, sim, sim. por exemplo, o cara abre lá que tá para alugar esse apartamento aqui, por exemplo, vamos dizer que ele tá saindo, no mesmo dia já vai ter, dependendo, 500 aplicações. Meu, cara, é uma loucura. É uma loucura. Então E ele escolhe aquele que ele acha que tem o menor risco, né? Para ele, no sentido de levar ou não caótico. Então tem que pensar bem, porque também tem questão, você vai vindo aqui, você vai ter que pagar seguro, E tem alguns não seguros, seguro, não seguro de saúde, né? Porque o seguro de saúde, por exemplo, se você tiver no emprego, ele já é ele vai ser descontado. descontado por porcentagem, né? E a Certo. porcentagem vai variar conforme O, o teu salário. é. Quanto mais você ganhar, mais vai ser descontado. Agora, por exemplo, a gente que tem aqui, a gente tem seguro para casa, a gente tem seguro advogado, a gente tem seguro de terceiro, e Se aí Isso tudo é fosse, obrigatório? não é obrigatório, não é obrigatório, mas é bom ter. mas é É bom super ter. recomendado. Por exemplo, a gente tem um seguro para terceiro para Kira, Da Kira. da Kira. Já aconteceu de, por exemplo, ela ir passar o dia na casa de alguém, porque a gente viajou e deixou com a pessoa, e ela fez xixi no tapete, e a pessoa limpou e não saiu, e tem que levar na lavanderia. E aí a gente mandou para o seguro, e o seguro pagou para a pessoa. Cobrou o Olha quê? que É, interessante. Por que que eu nunca pensei em abrir um seguro para quem vai cuidar do cachorro? Mas a Alemanha é a terra dos seguros. então, A Alemanha é a terra então, dos seguros. Se assim, você É, for olhar a maioria. a gente recebeu essa pergunta nas caixinhas, inclusive. Pergunta dos seguros. Boa que vocês Não, trouxeram esse não. tema. tem muito seguro. Tem, assim, seguro do que você imaginar, Sim. sabe? Então, assim, É porque tem uma outra curiosidade também aqui. Tem muitas coisas que para a gente é normal no Brasil, mas aqui na Alemanha não é. Então, por exemplo, dependendo de uma discussão na rua, pode virar um processo. pode virar um processo. Eles processam muito. O americano é assim. O americano processa Sim, Então, tudo. sim. e aí, por exemplo, por isso que é bom ter um seguro advogado. Porque uma hora de um advogado é só para você ir fazer a primeira consulta com ele ali, conversar, tirar uma dúvida, é 250 euros. Então, imagina. Que interessante. Que interessante. Então acho que a nossa dica é Estude alemão. estude alemão e veja bem a questão monetária, porque se vier, por exemplo, se você vier para Munique, você vai gastar muito, dependendo para outras cidades grandes, dependendo não muito, Mas mas cidades menores você consegue um custo de vida bem baixo. mas aqui em Munique, por bastante. exemplo, as pessoas, se quiser economizar, tem que sair de Munique, tem que morar na região metropolitana, vamos dizer assim. Só que aí tem que ter o alemão. O bom Afiado. alemão, e muitas vezes, na verdade, dependendo da cidade, já não é o alemão, já é o dialeto. Já é o dialeto, então que é. Então não vão para cidades muito pequenas, pessoal. Fiquem numa cidade intermediária tem que cuidar onde. com a cidade que vai. Então, isso é o que não contaram direito pra gente, vamos dizer assim. E pensam em voltar para o Brasil um dia? As Não, famílias se estourar a guerra tremem aqui, a quando gente as famílias volta, tremem quando eu pergunto isso. Com a guerra seria um excelente motivo. Sim, mas nunca dá para dizer que não, né? Mas no momento Hoje a gente não. não pensa. A gente não pensa. Hoje eu acho que não. Hoje estão estabelecidos na Alemanha. Sim. Muito bem, muito bem. O Renan, com toda essa questão de TI, futebol, eu tenho que perguntar, vai ser a última pergunta, não tem como. Eu sei que você acompanha seu time, nós somos brasileiros e nós passamos por um desastre com esses desgraçados desses alemães.
Eles falam 7-1 ou não? Olha, eles já falaram mais. Falaram mais. Assim, Graças a Deus tá ficando antigo e estão já esquecendo. tá Ano que ficando vem tem Copa do antigo. Mundo, eles falam de novo. Assim, por exemplo, quando eu cheguei, o meu chefe, né, ele sempre vinha com uma tiradinha, ele mandava um meme do 7-1 e tal, quando a gente conversava, ele vinha com esse papo. E eu, tipo, no meu caso, eu levo na boa, né? Para mim, futebol eu Sim, acompanho a vontade é muito. de xingar, mas não adianta no final das Não, contas. eu acompanho muito, mas assim, o 7-1 aconteceu. Tipo, como eu Não falo, vai mudar nada. no outro dia eu tive que acordar cedo e trabalhar. Então, Exatamente, exatamente, exatamente. então, assim, mas é que eu acho que também pelo tempo que já passou e também por eles terem ido mal nas outras Copas, eu acho que, tipo, perdeu, Acalmou um assim, pouco. perdeu um pouco o encanto de brincar. Porque, por exemplo, a gente pode brincar também que eles foram eliminados pela Coreia, né? Tem várias E, coisas. Eles perderam a última final para nós, que nos encontramos. então, Tem várias coisas. tipo, hoje em dia não é tanto. Que bom, que bom. Meus amigos, não tenho palavras para agradecer e dizer o quão feliz eu fiquei de falar com vocês. Mais uma vez, é uma conversa que era para ter acontecido 3 anos atrás, ou não, era para ter acontecido agora, mas a ideia já veio de muito tempo e eu estou muito, muito, muito feliz de ter visto que vocês estão bem, que vocês, apesar de toda a ranzice dos alemães, vocês estão vivendo aí, estão estabelecidos. E vocês aceitaram falar com a gente. Então, eu deixo um abraço enorme para vocês. Quando vierem aos Estados Unidos, por favor, venham até a Flórida, tragam a Laura na Disney, vai ser uma alegria. Eu sei que a Disney da França é mais perto, mas tragam ela aqui em Orlando, que é bem legal. E a Ah, casa está sim. sempre aberta. Pode deixar, Pode pode deixar deixar. um abraço aí também. A gente sabe também que você também passou um pouco pelo mesmo, então. Você sabe os perrengues da vida de imigrante? Mais ou Tamo aí, menos, tamo mais ou junto. menos no mesmo barco, mas é legal ouvir assim as especificidades de cada lugar. Os perrengues são parecidos, mas o dia a dia é diferente. É legal assim conhecer, sabe? E tá sendo essa jornada do Pode Viajar é muito legal, porque as pessoas estão contando um pouco das suas realidades, das suas visões do lugar que moram, né? E pra gente, eu podia imaginar a Monique de um monte de forma, podia imaginar o Oktoberfest de um monte de jeito, mas é quando vocês que estão aí falam, que vocês vivem isso no dia a dia, é Sim, diferente. Então, agradecer sim, muito sim. vocês, agradecer a Agência Duplê, a nossa parceirona, marketing digital, tudo que você precisa vai ficar aqui no comentário aqui embaixo, a página da Duplê. Pessoal, muito, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Obrigado a Obrigada, todo Cadu. mundo. Obrigado a todo mundo que É, acompanhou mais uma vez. Até o próximo episódio. Semana que vem. Quero ver vocês chutarem e acertarem. Qual que é o próximo país? Chutem, quero ver. Cazaquistão. Pô, errou, mas Índia? por pouco, hein? Errou, mas errou por pouco. Mas, Índia? Índia, quase, quase. Só semana que vem vocês vão saber. Beijo pra vocês. Fiquem com Tá Deus. bom, tchau. Tchau. Já.